nosso meio, que muitas das vezes a gente até não entende. Muitas das vezes a gente fica questionando com Deus: por que, Senhor? O que está acontecendo na nossa vida? Então aqui em Mateus, ele conta aqui, né? Mateus 14, verso 28, diz assim, ó: e respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se tu és, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, aqui conta a história em que Jesus estava, né? Que aqueles homens tinham ido em alto mar, e ali naquela situação, irmão, a gente encontra, né, muitas das vezes Pedro ali nervoso, preocupado junto com os seus, porque o mar estava revolto. Ele ficou preocupado, irmão, porque a onda estava forte, pastor Nildo. E muitas das vezes a gente se encontra também nessa situação na nossa vida, né, irmão? É verdade. Muitas das vezes a gente se encontra assim em situação em que de repente as coisas começam, irmão, o vento a balançar forte, sabe? E a gente fica temerosos, a gente fica assustados devido aos problemas, às lutas que aparecem na nossa vida. E aqui Pedro, ele decidiu, né, estar ali, ainda falou com Jesus: Senhor, o barco está revolto, o mar está revolto e nós estamos dentro desse barco. Irmão, eu quero que você agora analise a sua vida diante de Deus. Porque aqui, olha, preste atenção. E respondeu-lhe Pedro, olha só, irmãos, e disse ao Senhor, disse o Senhor: se tu és, manda-me ir ter contigo por cima da água. Então ali, Márcio, quando eles olharam Jesus andando sobre as águas, eles se assustaram. Eles se assustaram ali porque ele achou que era um monte, era um fantasma, irmão. Eles acharam que era fantasma andando sobre as águas. Irmão, muitas das vezes a gente se assusta com o fantasma na nossa vida, né? A gente fica: Senhor, será que é de Deus mesmo isso? Será que o que está acontecendo na minha vida vem de Deus? Né, dona Érica? Eu posso fazer uma perguntinha? Jesus, quando apareceu na água andando, ele foi para o barco ou ele sumiu dali? Não, nós vamos chegar lá, tá bom? Aí diz aqui, ó, o 29 diz assim: e ele disse: vem. Olha o que Jesus falou para Pedro: vem. Só que essa palavra, Márcio, é forte. Porque se você está em alto mar, se o mar está revolto, e Jesus fala para você assim: Márcio, vem. Érica, vem. Irmão Noel, vem. Irmão Ronildo, vem, Rosemiro. Você vai ficar com medo. Vai. Você vai, pastor Nildo, vai. Quem não fica? A gente fica porque nós somos carne. Nós vamos ficar temerosos. Mas aqui o Senhor fala assim, ó: e ele disse: vem. E Pedro, sabe o que Pedro fez, irmão? Pedro teve atitude. Sabe o que Deus quer na nossa vida, irmão? É isso. Ele quer que eu e você tenhamos atitude. Ele quer que eu e você, Érica, tenhamos fé. Que nós possamos ter certeza naquele Deus que você está vendo ali. É isso que Deus quer. Muitas das vezes, Márcio, você está em meio à tempestade. Você fica desesperado. O Senhor está falando: Márcio, vem. Mas aí você olha: mas Senhor, se eu pisar aqui eu vou afundar. Senhor, se eu largar o barco, o negócio vai ficar feio. É verdade. Olha só, o barco, sabe o que quer dizer o barco, Érica? O barco é onde muitas pessoas estão agora. Sabe onde as pessoas estão agora? Dentro do seu conforto, dentro da sua casa. Ninguém quer arriscar de sair de dentro de sua casa para ir ao encontro de Jesus. É verdade. Tem muitas pessoas agora preferindo, estão sofrendo. Ainda tem isso, tá? Estão sofrendo, estão vendo ali as situações ficarem bem difíceis em volta de sua casa, mas elas preferem ainda ficar dentro de casa. E aqui Pedro, quando Jesus falou: vem, Pedro, Pedro ficou com medo, mas Pedro fez o quê? Pedro arriscou. Sabe o que eu achei bonito aí? Foi essa atitude de Pedro.
estava revolto, ele viu Jesus andando sobre as águas, mas ele teve atitude. Ele saiu do barco e ainda andou sobre as águas. Aí vem pessoas que falam assim: não, irmã Solange, ele afundou. Ele afundou sim. Mas eu vou falar para você, ele foi corajoso ou não foi? Tem muitas pessoas agora que não têm coragem de sair de sua casa e entrar dentro de uma igreja. Tem pessoas agora preferindo ficar em frente a uma televisãozinha, cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de angústia, mas não tem a coragem que Pedro teve de sair do seu barquinho. Tem muita gente vivendo dentro do seu barquinho nesta hora. Tem pessoas que não estão tendo a atitude deste homem de sair da situação em que ele estava. Irmão, presta atenção, pega a visão. O problema estava dentro do barco ou fora do barco? Fala aí. O problema estava dentro do barco ou fora do barco? É claro que estava fora do barco. Irmão, o problema não estava dentro do barco. O que estava fora era o mar. Olha aí, é o nosso problema que nos cerca, irmão. Tem problema agora cercando a tua família, tem problema cercando a tua casa, tem problemas cercando o seu trabalho, tem pessoas cercando a tua vida, mas olha,